A paz de Cristo. Eu sou diaconisa da Igreja Cristã de Nova Vida de Vista Alegre e, dando prosseguimento ao nosso estudo, nós hoje vamos falar sobre a honra. A honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta honesta, virtuosa, corajosa, que lhe permita gozar de bom conceito junto à sociedade. A honra, apesar das diferenças entre as culturas, a sua essência permanece a mesma, seguindo alguns princípios como proteger os indefesos, ser generoso, obedecer à hierarquia, defender a pátria, pagar as dívidas, cultivar a lealdade. À luz da Bíblia, diríamos que proteger os indefesos, Provérbios 31:8, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, ser generoso, Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais que a si próprios. Obedecer à hierarquia, Romanos 13, versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades são por ele estabelecidas. Defender a pátria. Salmo 22:28 fala assim, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Pagar as dívidas. Romanos 13:7, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. Cultivar a lealdade. Provérbios 21, versículo 21. O que segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Esse estudo me reportou ao túmulo do soldado desconhecido, que é o nome que recebe os monumentos erigidos pelas nações para honrar os soldados que morreram em tempos de guerra sem que seus corpos tenham sido identificados. No Brasil, o monumento do soldado desconhecido está localizado no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. O cemitério de Pistoia, na Itália, é um cemitério que conteve os corpos dos membros da Força Expedicionária Brasileira mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1967, no lugar do cemitério, foi erguido um monumento votivo projetado por Olavo Redig, discípulo de Oscar Niemeyer. Até 1962, ali estavam os restos de 462 soldados transferidos depois para o Brasil. O monumento é palco de muitos eventos e solenidades, como, por exemplo, eu cito a troca da guarda pelas 10 horas do primeiro domingo dos meses de julho, agosto e outubro. Nos demais meses, na primeira sexta-feira. Nessa oportunidade, a Força Armada que guardou o monumento é substituída por outra, num rodízio entre Aeronáutica, Marinha e Exército. A homenagem ao soldado desconhecido consiste na colocação de uma coroa de flores junto ao túmulo. Essas cerimônias contam com as honras de recepção da mais alta autoridade, da execução do toque de silêncio em homenagem aos militares mortos, desfile da tropa, além de exposição do material de emprego militar. O evento conta com a participação de veteranos da Força Expedicionária Brasileira e convidados civis. O Dia do Soldado Desconhecido, celebrado em 28 de novembro, presta homenagem aos combatentes que morreram em campos de batalha sem ter seus corpos identificados e sepultados. Uma data lembrada em várias partes do mundo que representa uma gratidão aos soldados anônimos que fizeram sacrifício em prol de suas nações em tempo de guerra. No túmulo do soldado desconhecido, hoje honrado, pode estar um seu antepassado, sem rosto, sem nome, hoje até sem os restos mortais, mas que certamente honrou seu uniforme em defesa do seu país. E assim como esse soldado desconhecido tem o seu dia para receber honras, a mulher de Deus honra o grande sacrifício de Jesus por ela na cruz do Calvário, consagrando a ele todos os dias da sua existência, sendo reverente na sua maneira de ser e viver, mostrando principalmente temor e respeito nas suas atitudes, pensamentos e ações. Em Hebreus 12:28, fala assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Eclesiastes 8:12 fala assim, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Olhando as grandes construções, me voltei para Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna.
com vários projetos no Brasil e no exterior, incluindo, inclusive, a participação no projeto da sede das Nações Unidas em Nova York. O homem moderno, de um modo geral, está sempre muito envolvido em seus projetos, mas mesmo assim, nas suas obras, ele deixa transparecer o seu vínculo com o sagrado. A Catedral de Brasília, oficialmente Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, foi concebida por Niemeyer. Entre outras características que ela tem, o que me chama a atenção é a estrutura hiperboloide, que consiste em 16 colunas de concreto idênticas montadas no local, com seção hiperbólica e pesando 90 toneladas, representam 2 mãos movendo-se para os céus. Não só com obras materiais, com fala, mas com um coração contrito, a mulher de Deus tem que buscar levantar as suas mãos, porque ela sabe que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ela assim o faz porque ela teme ao Senhor. Em Tito 2, Paulo exorta a apegar-se a essa doutrina, que seu ensino deve ser fundamentado nas Escrituras, que as mulheres mais velhas deviam dar bons exemplos às mais novas. Quero dizer, mais velha, mais experientes, mais amadurecidas na fé, sendo bom exemplo de maturidade cristã, sendo reverentes na sua maneira de viver e buscando sempre ter o temor ao Senhor. O termo temor também está relacionado à obediência e demonstração de rigor e pontualidade. Em Atos 3, versículo 1, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª, não a 11ª nem a 10ª, a 9ª. Ser pontual ajuda a mostrar que você é competente, respeitoso, porque a pontualidade mostra que você é confiável e honra os seus compromissos. Será que eu sou aquela pessoa, se vier ou se esqueci? Essa é para a gente meditar, para a gente refletir. O que é a se vier? Se vier é aquela pessoa que está sempre atrasada, ela não sabe se vem, as pessoas ficam ali esperando e perguntam assim, será que fulana vai vir? Será que fulana vai lembrar que hoje ela tinha que estar aqui? Então é por isso que eu coloquei essa classificação de pessoas que não pode ser classificada como o templo do Espírito Santo. Porque Deus não se esquece de ninguém e Ele chega sempre na hora certa. Amém? Será que isso tem a ver com os meus modos? Como eu me comporto na casa de Deus? Eu tenho que ver. Mas se eu venho, por exemplo, eu cumpro o horário? Será que um culto é menos importante que um show, que um horário de um voo, ou até mesmo de um concurso que eu sei que não posso chegar fora do horário estabelecido? Ah, Sandra, mas a igreja, o que que tem? Eu não tenho cargo, ninguém vai notar. Será que eu não tenho cargo? Será que eu só faço por cargo? Eu tenho que ser uma mulher de Deus, independente do cargo que eu possa estar desempenhando ali ou não. Será que alguém vai notar? Será que o Deus do céu, que olha, que vê todas as coisas, não vai notar que eu não vi? Ou será que eu estou ali só para impressionar as pessoas? Eu não creio que Deus pode ver todas as coisas. E será que é porque... O que tem? Será que eu trato a minha igreja, o meu culto a Deus, a minha reverência ao meu Senhor com o que é que tem? Será que foi dessa maneira que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário? Ah, mas aquela entrada, aquela passagem, eu paguei, eu desembolsei o numerário. Mas Jesus também, queridos. Jesus pagou um alto preço por cada uma de nós. Não foi de graça. Foi um preço que custou todo o seu sangue, todo o seu amor. Amém? Reverencio a Deus com esses modos? A palavra traduzida por reverentes é uma palavra grega chamada hierópropis. É uma palavra composta por 2 partes. Hieros, que quer dizer aquilo que é santo ou sagrado, e a segunda parte,
que quer dizer aquilo que é apropriado ou adequado. Santo. Ser uma pessoa santa, separada, diferente, conduta de pessoas santas. Assim como o santo, como os sacerdotes, fomos preparadas para o serviço do Senhor, para as suas obras, não fazendo por fazer ou com desleixo, mas com temor reverente. Não somente no templo, mas entendendo principalmente que hoje, a partir do que o véu do templo foi rasgado, eu sou o templo do Senhor. 1 Coríntios 3,16 fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A partir do sacrifício de Jesus, Hebreus 10, versículo 12, mas Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Fui santificada quando recebi o Senhor como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Como templo de Deus, será que eu estou apropriada para ser um exemplo? Na minha fala. Como é a minha fala? Eu aqui coloquei 3 características. Primeiro, o tom daquilo que eu falo. Efésios 4,31 fala: toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas no meio de vós. Segundo, o modo que eu falo, com gíria, o cara lá de cima, palavras de baixo calão. Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Terceiro, o conteúdo daquilo que eu falo, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. Então nós devemos nos abster da malícia, da fofoca. Você viu fulana? O que ela fez? Da inveja. Nossa, você viu o carro que o marido de Cláudia deu para ela? O meu não me dá um carro desse. Da mesma boca procede bênção e salvação. E maldição, desculpe. Tiago 3, versículo 10. O que nós temos no nosso coração? Já que da minha boca tem que proceder bênção, o meu coração tem que ser o quê? Generoso, abençoador, encorajador, bom conselheiro. Digo, bom conselheiro no Senhor, nas Escrituras, não a partir dos meus pressupostos, a partir da minha opinião ou do meu achismo, mas daquilo que o Senhor quer que eu faça. Amém? Eu sou o templo do Espírito Santo. Hoje o mundo está contaminado com o Covid-19. O Covid está contaminando as nações. Eu tenho, como uma mulher de Deus, como uma mulher virtuosa, como uma mulher reverente, eu tenho que estar contaminada com os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:23. Amor, gozo, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. 1 Coríntios 14 tem uma ordenança de Paulo que a mulher tem que procurar ficar calada na igreja, ou seja, ficar calada durante o culto. Porque no culto a primazia é a palavra e os louvores, e não aquilo que eu vou ficar falando no banco com a minha colega, com a minha irmã em Cristo, que vai atrapalhar, dar um mau testemunho para os visitantes, além de falta de reverência com a palavra de Deus. Resumimos nossas ideias, transmitimos pensamentos, ideologias e sentimentos através de palavras, que possamos usá-las para edificar o Senhor na nossa vida e não dar vazão à carnalidade. Temos que tomar como exemplo a mulher de Provérbios 31, versículos 25 a 30, que fala assim: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada.
como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. No nosso estudo, nós deveríamos citar uma circunstância que fosse não apropriada aqui ao templo, né? E eu lembrei de uma vez em que um irmão estava sentado ao meu lado e ele foi atender o telefone e ali ele ficou naquele bate-papo, né? No telefone, e quando eu virei do lado e sem querer eu vi o que ele estava, né, digitando, eu vi um kkk, além do que eu estava ouvindo que o que ele estava falando, e ele ria, e ele se gesticulava, e eu deixei de prestar o meu culto a Deus naquele momento, a minha relação vertical com o meu Senhor, para ficar olhando o irmão. No meu pensamento, na minha mente, até condenando, mas aquilo de certa forma desviou o meu foco, que nós não venhamos a ser motivo de pedra de tropeço para o nosso irmão, mas nem tampouco a gente também comece a se desviar, tá? Se desviar do nosso foco, que é a primazia da palavra. Que eu entendo que reverência é quando a gente entende que um culto é feito e a palavra e tudo que é dito ali naquele culto vem de Deus e nada nem ninguém pode tirar a nossa atenção do nosso alvo, que é Jesus, né? Até mesmo porque cada um vai dar conta daquilo que fizer. Então eu não devo estar me preocupado com o que o meu irmão está fazendo, né? O irmão no celular tirou o meu foco e hoje eu já procuro me balizar e lá o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, né? Orai sem cessar, para que eu não venha a perder o meu alvo, o meu foco, que eu não venha a contaminar a minha relação prestando atenção no que o irmão está fazendo ou não fazendo, independente de que o irmão está atrapalhando ou não, tá? Ter a forma apropriada para o templo é nos desviarmos das armadilhas do mundo, do pecado, procurando seguir os mandamentos do Senhor e ser fiel à sua palavra, buscando a pureza do Senhor, que é como um fogo que destrói todas as impurezas, porque o Senhor não habita em templo sujo. Que nossos atos sejam condizentes com as nossas palavras, que possamos reverenciar e honrar o nosso Deus não só com palavras, mas também com atitudes dignas de sermos vistas como uma mulher de Deus, templo do Senhor, em qualquer lugar, no shopping, em casa, no médico, no trabalho, na igreja, com qualquer pessoa, com a nossa família, com os nossos irmãos de Cristo, com nossos vizinhos, com os nossos colegas, sob qualquer circunstância. Num momento de muita alegria, numa festa, como também no momento de grande tristeza, como num sepultamento. Que sempre sejamos vistas como vasos de honra e não como vasos de desonra, para que o Senhor derrame ali as suas bênçãos. Fechando esse estudo desse dia, eu quero agradecer essa oportunidade e fechar esse estudo com uma oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas. Que não nos esqueçamos que Tu és um Deus invisível, mas real, presente em todos os momentos. Que não venhamos a envergonhar o Seu santo nome, desonrando a obra redentora de Jesus em nós. Que as nossas mãos estejam sempre reverentemente movendo-se para os céus e dando a Ti, Senhor, a honra, a glória e o poder e a adoração pelos séculos